Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui prontos para mais uma live dessa Semana do Sono, que vai trazer mais informação, conteúdo importante para você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, que tem filhos pequenos, adolescentes em casa. Hoje é uma conversa muito gostosa de conteúdo importante para quem tem crianças, adolescentes e que tem alguma dificuldade ou que enxerga nos seus filhos alguma alteração durante o sono ou algo no comportamento durante o dia e que talvez isso possa estar ligado com a qualidade do sono do seu filho. Então, agora nós vamos receber as nossas colegas. Hoje nós estaremos com as especialistas renomadas, pesquisadoras, para conversar com vocês a respeito de vários aspectos importantes do sono dos nossos baixinhos e adolescentes também. Aqui na Semana do Sono, essa semana está bem agitada. Aqui em São José nós já fizemos eventos, amanhã tem outro evento. Vocês aí como é que estão, Paula? Aqui também, eu estou em Salvador. Delícia! E, Que chato! né? Eu moro aqui em Salvador e a gente começamos, né, na sexta-feira, que foi o dia, né, é oficialmente comemorado o Dia Mundial do Sono, foi na sexta-feira passada, Isso. mas a Academia Brasileira do Sono vem aí há alguns anos já com essa cultura de que um dia só é muito pouco para comemorar um fenômeno tão importante na nossa vida, né? E Com por isso certeza. que ao invés de ter um único dia para comemorar o sono, a gente faz a Semana do Sono. Então, aqui em Salvador, a gente também começou na sexta-feira e estão acontecendo várias atividades, não só em Salvador, mas na Bahia, várias atividades, tanto dentro de algumas instituições hospitais, universidades, como também para o público em geral. E aqui em Salvador, no sábado, foi nossa ação principal, que foi num shopping aqui da cidade, e foi muito bacana, eu participei Nossa, a que tarde delícia. inteira, e quando a gente, né, sai, eu sou docente na universidade, eu sou professora da UFBA. Quando a gente Que sai para privilégio para esses alunos, hein? Se tiver quando a algum gente, aqui, isso espero que tenha, convidei. com Quando a gente certeza. extrapola o muro da universidade, a gente aprende muito além do que os artigos trazem, né? Então foi um sábado de muito aprendizado. Eu pude conversar de realidades muito diferentes sobre o que é sono. E vocês que estão no consultório vivenciam essa realidade, né? Eu estou na prática da pesquisa, às vezes é muito artigo, e a gente acaba não vendo como que esse fenômeno é tão diverso, né? E como que os problemas de sono são tão reais. Então, para mim, eu sempre acho uma delícia ir para a rua e conversar. É sempre um momento de muito crescimento. Não, e a população é muito carente dessa informação sobre sono, né, Paula? Então Isso. aqui a gente fez no Dia do Sono no parque, aqui um parque grande, é o parque que é referência aqui em São José, foi um sucesso também. Então as pessoas adoram parar, É, conversar, receber a cartilha do sono, enfim, a participar do questionário, né? A gente fica com o tablet ali ajudando as pessoas a responder, é é, muito gostoso. é isso mesmo. Ila, como é que foram as ações aí onde você está, nessa semana corrida maravilhosa? Olha, aqui em São Paulo as ações também são inúmeras. Começaram desde sexta-feira e a gente tivemos muitas ações no final de semana. Hoje a gente está aqui, amanhã tem ação também lá no HC, enfim, acho que a gente vem num trabalho muito conjunto de cada vez mais promover essa conscientização, né, gente, essa interlocução, essa troca de conhecimentos e acho que poder estar perto de pessoas ali que se interessem por entender um pouco mais sobre o sono é muito gostoso, porque muitas vezes a gente está sempre num contexto de clínica, né? Das pessoas já chegando com alguma queixa. Então, fazer esse trabalho psicoeducativo, preventivo, muitas vezes é de suma importância. E você sabe, Lilian, falando até de infância, tem muitos estudos muito interessantes na Austrália que mostram que essa parte de psicoeducação, inclusive antes do bebê nascer,
né, durante a gestação, é preditor de menor, né, índice de problemas de sono durante o desenvolvimento ali da criança, né? Então, o quanto que Nossa, esse trabalho de conscientização, de trabalho, né, com as gestantes, tem efeitos muito interessantes mesmo, não só no puerpério, mas ao longo do desenvolvimento da criança, né, a relação que essa criança vai ter com o sono. Então, poder fazer isso, eu acho que é um privilégio, é um né? privilégio. É, poder pesquisar sobre isso, uma área que, assim, cresceu demais, né, nas últimas décadas, né? Hoje não é inegável a necessidade, a importância, que é indispensável o sono, né, para nossa vida. Então a gente poder estar nessa área e poder trabalhar com isso, né, é um privilégio muito grande. Eu sou apaixonada. Acho que todos nós aqui, quando vimos a primeira aula de sono, acho que ficamos doidas, né? Achando, nossa, que mundo é esse? Né? Que maravilha de área, áreas que você consegue comunicar com todas as outras, né? Então, é multiprofissional, você agrega, está sempre agregando, né? Não tem como você trabalhar sozinho, então é maravilhoso. Eu acho que essa multidisciplinariedade, Para né, mim, Paula? isso assim é uma coisa que é fantástica, né? Nós dentistas, eu não sei vocês, mas nós dentistas muitas vezes ficamos muito sozinhos no consultório, fazendo as áreas de odontologia, né? Quando você vê o sono, você vê o quanto que abre, né, o seu leque de atendimento, de possibilidades. A Paula estava comentando com a gente sobre a importância, né, do sono, do neurodesenvolvimento, que a criança está desenvolvendo nessa fase. Na verdade, ela está aproveitando esse período e o cérebro está super ativo, né, para poder criar todas as conexões, desenvolver e crescer da melhor maneira. Isso quando uma criança tem um sono de qualidade, né, Ana? Mas e quando a criança tem um distúrbio do sono? Ou quando essa criança sofre de um jet lag social, que é o comum hoje que a gente vê, né? Essas crianças não têm rotina, né? Então, assim, o que nós fazemos, Ana? Conta para nós qual é o impacto dessa falta de um sono de qualidade para essas crianças. O que acontece com essa criança que não dorme, que não, né, não tem ritmo? Então, na verdade, quando a gente está diante de uma criança que não dorme, a gente tem que olhar três coisas, né? Ela pode estar dormindo pouco, né? E aí pode ser por uma dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono, de uma privação de sono, né? Que é a síndrome do sono insuficiente. Pode ser por qualidade do sono, então um sono agitado, questões respiratórias durante o sono, além de deixar esse sono muito fragmentado, eu ainda posso ter uma alteração de oxigenação aí ao longo da noite, lembrando que o oxigênio é o alimento do nosso cérebro, né? E eu posso ter um problema, então, na qualidade, na quantidade ou na regularidade desse sono. E aí é o que você falou do jet lag social. Então, principalmente quando a gente vai chegando na adolescência, os meninos, eles dormem... A adolescência é uma fase da vida que eu consigo adormecer mais tarde porque minha melatonina é liberada mais tarde. Porque eu tenho mais autonomia, uma série de questões. Só que eu tenho que acordar para ir para a escola. Então, os meninos ficam privados de sono de segunda a sexta e eles tentam compensar, né, assim, de forma inadequada ao longo do fim de semana. E aí a gente faz o jet lag social, né, que é um termo que a gente fala de viagem, nada mais eu brinco, que a gente ir, por exemplo, a criança que acorda 6, segunda a sexta e meio-dia, sábado e domingo, né, ele tá indo para a Europa todo fim de semana. E aí, na hora que ele chega segunda-feira, Boa correlação. relógio todo para estar ali na batalha aprendendo matemática no primeiro horário, né? Então não dá, é muito fácil a gente pensar que isso não vai dar certo. Então tem desde problemas na questão do próprio aprendizado, porque eu preciso estar descansada para eu coletar informação para dentro do meu cérebro, e é no cérebro que eu vou consolidar essa informação. Então muitas vezes eu estou presente na sala de aula, mas eu não estou nem prestando atenção no que está, não está entrando nada, né? Pode ter questão de comportamento, então a gente vai ficar mais irritado, a gente vai ficar mais impaciente. A criança, gente, é muito difícil. A criança manifesta sonolência muito mais com agitação, né? Aqueles pais que precisam, que falam assim, ó, nós vamos embora porque já deu para ela, né? Ela não tá ali deitadinha na cadeira do bar. Ela tá tocando terror, né? Então, assim, coordenação motora, a criança começa a cair mais. Mas a gente também tem que pensar nas questões de saúde física,
né? Então, o sono ele é importantíssimo para modular meu sistema imunológico. E assim, nem para eu responder demais, né? Que seria aí a causa, a base aí das doenças autoimunes, por exemplo, mas para eu responder de menos também. E aí altera toda a linha ali de defesa, né? Desde a inata, que é aquela que a gente nasce com ela, até a adquirida, que é aquela que eu faço com vacina ou entrando em contato com vírus, bactéria. Então a gente. E se a criança tem mais doença, ela vai dormir pior, né? Vai alterar aí nas questões respiratórias do sono. Tem questão também, assim, crescimento. Eu posso tanto ter uma dificuldade de crescimento de baixo peso, quanto obesidade. Então, não tem. A Paula começou a falar aí, né? O sono é uma questão biológica pra gente, é uma necessidade básica. E não tem como pensar que se eu dormir pouco, dormir mal, ou dormir em horários irregulares, isso vai bagunçar meu corpo todo, né? Do ponto de vista imunológico, de crescimento, endocrinológico, aprendizado, comportamento e etc. Pode lembrar que um sono de péssima qualidade, principalmente uma criança, por exemplo, que tem apneia do sono, que ronca, ela vai estar num estado, um quadro inflamatório, né, quase que crônico, né? Então, vai desencadear uma série de coisas, tudo isso que você comentou, né? Uma criança, ela não vai dormir adequadamente, uma criança que tem apneia do sono, que ela precisa, né, respirar, tem uma dificuldade em respirar, será que ela tem os pais têm que perceber isso, né, nas crianças. Será que essa criança está dormindo de boca aberta? Será que essa criança está com uma dificuldade de respirar durante o sono? Aquele esforço respiratório, né, Ana? Que a criança nem sempre ela ronca tanto, né? Mas ela faz aquele esforço, né? Respiratório, baba, tem bruxismo durante a noite, se mexe muito na cama, né? Enfim, uma série de comportamentos durante o sono que o pai precisa estar observando, porque isso pode nos estar sinalizando, o corpo daquela criança está mostrando que tem alguma coisa errada, né? Então a gente precisa investigar, né, essa criança, os pais têm que estar atentos a isso, quem está nos assistindo, né, tá atento a esses sintomas das crianças durante o sono. E lembrar que uma criança que dorme, respira mal, que dorme de boca aberta, ela vai ter outras consequências que são na parte odontológica, na nossa área, por exemplo, uma atresia maxilar, uma retrusão mandibular, né, uma dificuldade de desenvolvimento esquelético adequado. Então, nesse ponto, quando a gente vê que existe um distúrbio do sono, que o médico está tratando, talvez, né, Ana, você pode falar melhor das opções de tratamento para essas crianças, mas nós dentistas, junto com o médico, junto com o terapeuta, junto com o fono, nós podemos atuar na ortodontia, né, abrindo esse palato, trabalhando com aparelhos avançadores, junto com o médico dentro, né, do que a gente precisa de um tratamento multidisciplinar, né? Que o básico dessa criança, muitas vezes, é uma amígdala grande, uma adenoide, né? Que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro fator de risco, é o mais importante, né? Que a criança pode estar apresentando ali. Eu acho que todo profissional de saúde que lida com criança tem que estar atento nessas questões, né? Um sono de qualidade ruim, um sono de quantidade insuficiente, ou um sono irregular. E aí é de todos nós, né? Excelentes possibilidades de avaliar essa criança, a gente pediatra, né? E a gente não trata distúrbio do sono sozinho. Não é à toa que quando a gente vê aí a ABS, né, uma infinidade de profissionais que precisa dar as mãos aí pra gente, porque é o que você falou, assim, a criança está na fase de crescimento. Tem coisa que não volta mais, Lilian. Não volta, é uma janela de oportunidade. Eu sempre falo isso para os pais. Se você não observar e a gente não puder tratar, a equipe multiprofissional intervir nessa hora, você está definindo o futuro daquela criança. Ele vai ser um adulto, talvez com menos oportunidades, com menos produtividade, do que se ele fosse tratado no momento certo, né? Para poder ter essa saúde geral, né? Física, mental e emocional. Eu falo que a gente tem que entregar para o médico de adulto, né, uma criança com potencial genético que ela veio de altura. A gente tem que entregar ela um peso bom, porque todo mundo vai ganhar peso ao longo da vida. A gente tem que entregar essa criança com a maior e mais forte via aérea possível. Então, acho que a gente tem que olhar tudo e começa muito nas questões de comportamento do dia,
né? Que eu acho que você vai ver aí também com a Ila, que são coisas. Isso, E a gente, profissional de saúde que mexe com criança, a gente precisa se envolver com a questão do sono. exatamente. Eu vou chamar agora a Ila aqui, porque aquilo, né, que você começou a falar, né? Criança que não dorme, não cresce, não aprende e não é um adulto produtivo, né, Ana? Então você está impactando aquele indivíduo a longo tempo, a longo prazo, né? Se você não corrige, você permite que aquelas alterações permaneçam, né? E a criança vai crescendo, se adaptando a algo que não seria ideal para ela, né? Porque nós nos adaptamos com tudo, né? O ser humano tem essa característica, alta adaptabilidade. Então, muitas vezes você não percebe uma doença porque você vai se adaptando àquilo, que os distúrbios do sono muitas vezes são insidiosos, né? Não tem dor, não tem uma coisa que te chama, te grita, né? Você vai convivendo com aquilo. E esse que é o grande perigo de não se olhar, não se avaliar uma criança adequadamente, e não só na nossa área, né? Acho que todas as áreas de saúde deveriam ter essas questões básicas, né? Seu filho ronca, seu filho dorme, se mexe muito, se a criança está hiperativa, como que está o comportamento, ela tem melhorado as notas ou piorado as notas na escola, vai dar sinal. Se né? estiver ruim, ela vai dar sinal, né? Tem que dar sinal, mas as pessoas têm que entender e ver esses sinais, né? Saber avaliar esses sinais. Muitas vezes passa batido quem não é do sono. Então, por isso que a gente está hoje falando com os pais, para a população, prestar atenção nesses sinais. E buscar, né, profissionais trabalhando. Igual eu vejo no adulto, né? Eu não vou ver uma sonolência igual eu vejo no adulto. Né? Então a gente precisa estar atento, sim. Eu vou chamar a Ila agora para a gente. Isso, vamos tentar, vamos ver se a live se mantém. Obrigada, Ana. Já já a gente volta. Combinado. A Ila já está lá. Sobrevivemos. Ai, Ila, chegamos, conseguimos. Ila do céu, vamos lá. É então, live parcelada. Parcelada, Vamos às prestações. Então, Ila, o que a gente estava falando? Fazendo um resumo, né? Paulinha, então, falou sobre a importância de um sono de qualidade para o neurodesenvolvimento dessa criança, desse adolescente, e a importância de se ter ritmo, porque o organismo, ele pede ritmo, né? Ele pede ritmicidade. Faz parte, né, da nossa biologia, vamos dizer assim. E aí nós falamos dos distúrbios do sono que vão impactar, né, essa criança. O que acontece se essa criança dorme mal? A criança dorme mal, a Ana acabou de falar, que vai ter consequências físicas, emocionais e neurocognitivas. Mas, Ila, a grande dificuldade é, lógico, tirando os distúrbios respiratórios, que existe um tratamento específico, né? Cirurgia com otorrino pediatra, o dentista, como nós falamos, mas tem outros distúrbios do sono que vão impactar na qualidade desse sono. É o jet lag social, é a insônia, né? É a falta de ritmo, que eu acho que isso hoje está pegando muito por conta das telas, difícil polimite, difícil, né? Os pais precisam de ajuda, então eu queria que você comentasse aqui o que fazer, né? Como fazer. Acho que obrigada pela fala, Lilian, e obrigada pelo convite aqui da ABS. O que eu acho que o primeiro ponto é fundamental de se entender é que, na verdade, o sono não é uma questão da criança. É uma questão social, cultural e da família dessa criança, né? A gente, às vezes, olha muito para o indivíduo, mas esquece de olhar para o contexto que ele está inserido. E quando eu falo em contexto, eu falo em inúmeras dimensões, né? Os pesquisadores que vêm estudando muito sobre sono saudável trazem muito esse diálogo de, peraí, gente, antes de olhar até para o distúrbio, vamos olhar para o sono saudável. E como que esse sono saudável se dá? Em que contexto? De que maneira? Né? E para que esse sono saudável possa acontecer, é fundamental, então, que pais, e me incluo nisso também sendo mãe, olhemos para a nossa dinâmica como um todo. A doutora Letícia Soster fala bastante que o sono é um comportamento das 24 horas. E eu preciso olhar, então, para as 24 horas dessa criança, dessa família. E como que essas interações estão se dando ao longo do dia e da noite. Porque muitas vezes o problema de sono pode ser a pontinha de um iceberg. Não é mesmo? Então, Lilian, eu acho que o primeiro ponto é entender que não é o sono da criança, é o sono da família como um todo.
E não é fácil ser pai e mãe. Eu entendo que a gente vai tendo que desenvolver repertórios a todo tempo enquanto, né, papel ali de mãe e de pai. Com diferentes desafios que essa criança vai nos oferecendo, justamente pelo desenvolvimento, como ele se dá de maneira tão fluida e dinâmica. Né? Então, eu entendo que é sempre muito importante, como pai e mãe, tentar achar o equilíbrio, e tem algumas teorias que falam sobre isso, da responsividade e da exigência. O quanto que eu demando dessa criança e o quanto que eu ofereço para essa criança. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente olhe para esse difícil papel de ser pai e mãe e reflita, o que está acontecendo aqui na hora de dormir? Existe rotina? Existe previsibilidade? Previsibilidade e limites trazem a sensação para a criança de segurança. Existe isso, inclusive na hora de dormir? Ou não? Não existe rotina, não existe ritmo, não existe previsibilidade, não existe limite. Não é mesmo? Então é uma reflexão, mais do que uma prescrição única, é essa reflexão dentro desse difícil papel de maternidade e paternidade que requer tantos repertórios. Não é mesmo? Da alimentação, do exercício físico, do sono, do crescimento, da parte Mas eu acadêmica. acho que é difícil também, Mila, muitas vezes os pais mudarem a sua rotina, porque a criança, ela aprende com exemplo, né? Ela adere, vamos dizer assim, não é que aprende, ela vai aderir, talvez nos primeiros dias seja difícil, mas ela vai aderir àquela nova rotina se ela observar, por exemplo, aquele novo horário, vamos dizer assim, vamos fazer um exemplo bem básico, dormir mais cedo, desligar o tablet, né, parar de ficar jogando mais cedo, um desenhinho, uma coisinha mais dependendo da idade. Então, essa criança, ela vai aderir à medida de que ela vê que a rotina da casa dela também, porque não adianta você querer que seu filho durma e a casa inteira acesa, né? Isso é um ótimo não ponto, é? Lilian. Eu acho que esse é o mais difícil, é mudar, também não é só a criança inserir, tentar fazer ela dormir. O mais difícil que eu vejo, pelo menos no meu consultório, é você fazer a mudança nos pais. É isso. O que você acha? Com certeza, Lilian. E aí, psicoeducar, entender mais sobre é o primeiro passo. Tanto que lá no site da ABS, a gente tem uma cartilha sobre sono infantil que a gente fez lá atrás e que traz muita informação. Mas dentre todas as informações de higiene do sono, sabe qual é uma das principais que as pesquisas trazem? A importância da consistência parental. Então é exatamente isso que você está trazendo. Né? São pequenas mudanças, mas com grandes impactos, que se de maneira consistente foi implementada, isso vai ter a médio prazo um desfecho muito positivo. Né? Porque tem que ser um tijolinho, né, Ila? Você não vai conseguir, os pais às vezes ficam assim, meio apreensivos, mas a gente, à medida que eles estão com uma profissional assim, adequada, né, que tem expertise, como é o seu caso, né, nós não conseguimos fazer isso, né, não é nosso papel, mas a gente orienta que busque por isso. A gente observa que eles vão falando, é um tijolinho, é um passinho, uma mudança de cada vez, né, mas se eles aceitarem a fazer essa mudança, o resultado vem. Né? Demora um pouquinho, às vezes, e vem, porque aí fica, né? Vem para ficar. Porque a mudança de hábito é isso, não é mudar. Você emagrecer, parar de comer para emagrecer. Depois que emagreceu, come de novo, né? Se entope de gordura, de refrigerante. Então, você tem que ser mudanças consistentes, né? É isso que a gente tenta explicar para eles. Né? Exatamente. Então, a consistência é o primeiro passo. Que as mudanças sejam mínimas, mas que elas se mantenham. Isso. Eu prefiro isso do que os grandes saltos que não se sustentam. Porque isso passa para a criança uma mensagem do quê, gente? De imprevisibilidade, né? De inconsistência, de insegurança. E né, esse uso excessivo de telas, né, Ila, também, o pai tem que ter um certo pulso, né, porque comenta um pouquinho com a gente o que isso está fazendo com o cérebro das crianças, essa superficialidade, essa quantidade de informações que acaba deixando, né, um raciocínio raso, a criança não consegue aprofundar, né, fazer desdobrar, ter conhecimento, porque ela não consegue mais raciocinar, porque é tudo muito rápido, as notícias, tudo que ela vê, tudo que ela consome é muito raso e muito rápido. Então, o cérebro não tem tempo de absorver. Como é que faz? Com certeza. Isso vai impactar ali, né, no aprendizado, quando ele estiver indo para a universidade. O pai tem que ver que o futuro do filho dele está sendo comprometido. Não é que é para não usar, mas eu acho que tem que ter uma parcimônia, né? Eu acho que está sendo muito complexo hoje. Que a tecnologia é uma realidade,
nós estamos aqui para mostrar isso, não é mesmo? Sim, Inclusive nesse formato de apresentação. Mas a questão, na verdade, é quais são os critérios de utilização da tecnologia. Tem um livro que eu gosto bastante, que eu indico para pais, que se chama Tela com Cautela, que ele dialoga justamente legal. sobre o que assistir, quando assistir, por quanto tempo assistir. O desenvolvimento de critérios sobre a exposição da criança à tecnologia e a telas é fundamental. Então, eu entendo que muitas vezes a total proibição nem caiba, Uhum, mas, por exemplo, antes de dormir, certamente não é a hora de se assistir qualquer conteúdo que possa, inclusive, hiperexcitar essa criança. Não é mesmo? uhum, Na adolescência, eu sei que os pais muitas vezes monitoram menos, o que também pode ser muito delicado, isso vem sendo discutido aos poucos né, também nas grandes mídias. Por quê? Porque o tipo de conteúdo que vai sendo acessado, não só a duração, mas o tipo de conteúdo pode ser extremamente complexo, inclusive para o desdobramento do sono. Então, uhum, é fundamental que pais reflitam sobre o que a minha filha, meu filho vai assistir, por quanto tempo, em que tipo de plataforma, se é celular, se é TV, o desenvolvimento de critérios. Mas certamente, tela não combina com sono, não é mesmo? Então, uhum. a hiperativação que ocorre frente à exposição à luz azul é incompatível com a liberação de melatonina endógena pela Sim, hipófise, é né? isso mesmo. Então, a gente tem que entender justamente o horário que essa tela vai ser ofertada também, não é mesmo, Lili? Excelente, Ila, excelente colocação. Eu acho que quem está nos assistindo, se tem pais aqui, né, seja de criança ou seja de adolescentes, eu acho que se beneficiou muito com essas dicas, né, e esse conhecimento todos que a gente está passando para esses pais. E aí, o que eu acho bacana agora? Eu gostaria muito que você desse uma dica, e depois eu vou chamar a Ana, vou chamar a Paula, para elas fazerem um fechamento, uma dica, uma orientação. O que você acha importante falar para esses pais? O sono ele é aprendido e isso vai ter que se dar ao longo do desenvolvimento da criança, considerando as especificidades de cada momento do desenvolvimento. Mas, independente do momento, criança precisa de limite, precisa de previsibilidade. E essa autonomia do sono que tanto se fala vai sendo gradativamente construída considerando o momento daquela criança, daquela família, daquele contexto. Então, como eu disse, pequenas escolhas, pequenas mudanças fazem muita diferença se elas forem consistentemente colocadas. Então, avaliem rotina, avaliem exposição à tela, avaliem o quanto de afeto está sendo também ofertado para essa criança durante o dia, para que à Olha, noite ela dê conta de se separar desse cuidador principal, desses cuidadores. Né? Mais do que uma regra, é uma reflexão da família em como ela está funcionando. Né, Lili? sempre, né, Ila? Acho que tudo a gente tem que ofertar e mostrar com carinho, com amor, né? Porque na força a gente não consegue nada, né? E nós não gostamos disso conosco, né? Mas a gente tem que sim achar o equilíbrio entre o sim e o que é permitido, o que é possível e o que é saudável, né? Com Exato. amor você vai falando não daqui, não dali, sim aqui, sim ali, mas é preciso, né? Lembrar que nem sempre o que eu quero é o que eu É, preciso, exatamente, né? né? E Então, é o que eu essa é a posso, né? É o que reflexão. eu devo, né? Eu quero, posso e devo. Exatamente. Exatamente. Né? Vou chamar a Ana para ela Vai dar lá. as considerações finais. Será que eu saio, Lilian, para não Eu pesar? acho que é melhor. Ah lá, Melhor. Tá, é. vou sair, tá bom. Obrigada, Ila. Obrigada, gente. Ana, fala para mim as suas considerações. É, eu acho que assim, a gente tem que pensar Sua no. dica, sua consideração, o que você acha bacana para falar A, agora para os pais que estão aqui, que vamos nos despedindo? a gente tem que pensar no sono, Não né? estou te vendo. Não? Estranho. Você não Ué, está aparecendo. eu Mas tô eu te tô te, mas eu tô te ouvindo. Eu tô te vendo também, que esquisito. Eu tô te ouvindo, mas eu acho que assim, o mais importante é a gente entender o sono como uma necessidade básica da nossa, né? A gente precisa se alimentar bem, mas a gente também precisa dormir bem. A gente Uhum. não consegue ser plenamente, né, nessa vida sem dormir, né? E nem cuidar da gente, muito menos cuidar do outro. A Ila falou coisas aí importantíssimas que a gente, esse momento final do dia tem que ser de profundo. Ai, caiu? Ana caiu.
Nossa, a Ana caiu. Vou chamar a Paula, então. Mas isso é muito importante. A gente tem que entender que o sono, ele é fundamental para o neurodesenvolvimento, a função cognitiva, física dessa criança. E a gente precisa, com carinho, pôr limites. Hoje a gente falou muito sobre telas, porque realmente é um problema, né? Tanto para a criança quanto para o adolescente. E isso implica, sim, no neurodesenvolvimento desses indivíduos. Mas, voltou, Ana. Sabe, Continua, então. não, e eu acho isso que a Ilha falou, assim, o momento final do dia tem que ser de profunda conexão da família. Tem. Para essa Faz preparação parte. para a separação, que o sono impõe uma separação, é hora E que você sabe, Ana, que quando a gente pensa nisso, hoje a gente fala muito de telas, né? Lógico. Tem outros distúrbios do sono, a gente comentou sobre eles, mas eu acho que hoje isso está pegando muito nas famílias, e o que você acabou de falar, e a Ila falou, isso é muito importante. Será que essas telas em excesso, será que a gente não deveria tentar se conectar mais como pessoa, em vez de cada um ficar no seu quarto, né, lá com o seu celular? Então isso eu acho que é importante, incutir na família isso, sabe? Sentar na mesa, não é cada um comer no sofá, cada um vai comer onde quer. Tem que ter momentos para se reunir, para conectar as pessoas, que eu acho que as telas são boas, não tem como negar, a gente não volta mais para trás, a gente não anda mais para trás, a gente só vai andar para frente, mas saber usar com parcimônia, né? Então eu acho que isso é importante, esse ponto realmente que você falou, que a Ila destacou, é muito importante, essa conexão a gente precisa resgatar, tentar reduzir telas, mas colocar no lugar humano, a conexão. A gente tem orientações hoje que eu vejo os pais seguindo tanta orientação em relação a consumo de açúcar, alimentação saudável. A gente também tem recomendações que são únicas da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, da canadense. Então, a gente sabe do prejuízo. Então, a gente, assim como a gente cuida da alimentação, vamos cuidar do sono, né? E consistência que a Ila falou. Eu comunico, a criança aprende a se comunicar, o bebê pequenininho, através de ritmo, de repetição. E isso é muito importante para a criança. Então, quanto mais eu seguir aquela rotina, a gente já tem estudo registrando dose dependente, melhora do sono em relação à quantidade de consistência que eu tenho. Isso é muito importante que ela falou. Exatamente, A gente tem que começar a voltar para as origens, né? É o simples, né? O menos é mais. Então, são as coisas que a gente nunca deveria ter perdido. São as conexões, aprender com um bom exemplo, né? Eu acho que tudo isso a gente precisa resgatar num século em que a gente está muito digitalizado. Eu acho que faz parte a gente poder resgatar isso para poder melhorar essa parte, né, que seria os comportamentos, que isso é fundamental, isso que vai definir aquele adulto, é o comportamento, é o que ele faz hoje, é o que que ele é permitido fazer hoje, é o que ele vai definir ele lá na frente. E ele não tem discernimento, né? Então os pais são muito importantes para poder dar o limite, para poder dar o norte, né? Porque a criança hoje ela faz o que ela gosta, para ela tá legal, tá gostoso, né? Mas o pai é que tem que definir, porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. O adulto sabe das consequências. Exatamente, né, criança? Né? Eu vou chamar a Paulinha agora para ela fazer as considerações finais. Obrigada, Ana. Vencemos! Chegamos ao final. Um beijo. Agora eu chamo a Paula para ela falar suas considerações finais. A Paula entrou. Paulinha. Aê! Chegamos no fim, Paula. Vencemos. Heróis da resistência. Bom, para fechar a ideia, a Ila, né, a doutora Ila e a doutora Ana deram dicas preciosas e eu queria encerrar minha fala um pouco como eu comecei, né? Que os pais, os cuidadores, que nós, né, que temos crianças ou até mesmo que dialogamos com quem tem criança, que a gente entenda como esse sono, ele é parte do desenvolvimento. Então, se existe uma preocupação para que a criança e o adolescente se desenvolva bem, para que essa criança tenha um desenvolvimento motor, um desenvolvimento cognitivo, tem que olhar para o sono.
e tem que pensar no sono como um fator essencial para que esse desenvolvimento aconteça com qualidade. Aí vocês falavam, né, do quanto que os pais e os cuidadores, né, precisam, né, tomar as rédeas do sono da criança. Eu concordo, e eu também acho que que os cuidadores eles podem conversar com as crianças sobre sono. Né? A gente vem falando como que na Isso Semana do mesmo. Sono é tão rico o diálogo. Dialogue com seus filhos, né? Dialogue com seus netos, com seus sobrinhos, sobre o sono, como ele está dormindo, se ele acha que o sono é importante, porque muitas vezes é essa falta de olhar da própria criança e do adolescente para o sono que pode dificultar. É um medo de dormir, é uma ansiedade, que o diálogo dos cuidadores pode ajudar esse sono que é tão precioso, ele também ser compreendido pela criança e pelo adolescente como uma preciosidade. Mas Excelente. quando a gente olha para o nosso sono, a criança começa a perceber como aquele momento do dormir é importante para ela, ela também pode aprender a cuidar do sono dela. Então, essa Excelente, diretriz Paula. para que a gente feche, né, mais uma vez reforçando que o sono é um processo do desenvolvimento e precisa ser olhado junto com todos os outros comportamentos. Exatamente. Eu agradeço, Paulo, e deixo aqui também as minhas considerações que todas as áreas da saúde. Nós aqui somos pesquisadores, mas para aqueles que estão aqui nos assistindo, que ainda não trabalham, ainda não conhecem o sono, coloquem na sua anamnese, na sua investigação, perguntas simples, né? Você tem insônia? Se a sua criança tem insônia, se mexe muito na cama, está babando, está arranjando os dentes, está com comportamento hiperativo durante o dia, tem mudado o seu comportamento na escola, tem mudado as suas notas, como é que está essa criança? Vamos investigar o sono dessa criança. Né? Acho que independente da nossa área, todos da saúde poderiam fazer esse movimento e orientar os pais a buscar um especialista quando identificarem alguma alteração. Né? Então, obrigada, Paula. Fomos vencedoras também. Durmam com Deus, fiquem com Deus. Muito obrigada. E curtam a Semana do Sono. Ainda tem live todos os dias até dia 19. E entrem no site Semana do Sono, www.semanadosono.com.br e preencham, responda o questionário. A gente quer saber como está o seu sono. Tá bom? Isso mesmo. Um beijo. Tchau, tchau.